Bem-vindo ao reino da ficção científica. Lembre-se de curtir e se inscrever para acompanhar novas histórias. Aproveite a escuta. Timothy se esgueirou pelo mercado alienígena lotado, seus olhos afiados, captando a variedade colorida de seres de toda a galáxia. Suas roupas esfarrapadas e aparência desalinhada escondiam grande poder dentro dele. Por uma semana, ele viveu como um vagabundo neste planeta remoto, procurando qualquer desafio para quebrar a monotonia de sua vida. O clamor das línguas alienígenas e o forte cheiro de comidas exóticas sobrecarregavam seus sentidos. Timothy coçou sua barba, desgrenhada, fazendo uma careta ao ver a sujeira em seus dedos. Ele certamente dominou a aparência de sem-teto, mas a coceira constante era mais irritante do que desafiadora. Talvez eu devesse ter tentado ser um mímico em vez disso, ele murmurou, atraindo olhares curiosos dos vendedores próximos. Pelo menos assim, eu teria uma desculpa para não falar com as pessoas. Uma perturbação no centro do mercado chamou sua atenção. O olhar de Timothy se aguçou ao ver um grupo de mercenários corpulentos, cercando uma mulher e uma criança. A pele safira da mulher e o cabelo rosa fluente se destacavam mesmo nesta multidão diversa. Ela segurava sua filha perto. Sua postura era régia apesar do medo em seus olhos. Timothy sorriu. Finalmente, algo interessante. Ele se aproximou, captando pedaços da confrontação. Venha agora, princesa Adelina. Um mercenário com cicatrizes rosnou, seus tentáculos contorcendo ameaçadoramente. A recompensa do Império por você, e pela pequena, é tentadora demais para ignorar. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. A voz de Adelina era fria. Eu prefiro morrer a voltar para aquela gaiola dourada. Você terá que me matar primeiro. Isso pode ser arranjado. Outro mercenário zombou, alcançando seu blaster. A mente de Timothy correu, elaborando um desafio absurdamente adequado. 3 segundos, apenas com as mãos. Perfeito, ei, pessoal! Ele chamou, sua voz arrastando levemente para efeito. Que tal um pequeno show? Os mercenários se viraram. A confusão rapidamente se transformando em diversão ao ver o humano desgrenhado. Cai fora, mendigo! O líder cuspiu. Isso não te diz respeito. Timothy tropeçou para frente, fingindo estar bêbado. Vamos lá. Aposto que posso derrubar todos vocês em, digamos, 3 segundos só com minhas mãos. Risadas irromperam do grupo, até Adelina olhou para ele como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Vocês ouviram isso, rapazes? O líder riu. Parece que temos um comediante aqui. Timothy riu, contando mentalmente. 3, 2, 1. Em um borrão de movimento, quase rápido demais para ver, Timothy atacou. Suas mãos se tornaram um redemoinho, desferindo golpes precisos que lançaram mercenários voando em todas as direções. Corpos desabaram no chão em rápida sucessão, acompanhados pelo som nauseante de ossos quebrados e gemidos de dor. Fiel à sua palavra, exatamente 3 segundos depois, Timothy estava em meio a um mar de mercenários inconscientes. Ele estalou os dedos com uma expressão de leve decepção no rosto. Isso foi realmente mais fácil do que eu pensei. Talvez eu devesse ter tentado vendado. Adelina ficou boquiaberta. Suas características azuis, uma mistura de admiração e descrença. Sua filha espiou por trás de suas pernas, os olhos arregalados de admiração. Quem? O que você é? Adelina gaguejou. Timothy deu de ombros, pegando algumas frutas estranhas e espinhosas de uma barraca próxima.
Ele jogou uma para o vendedor, que estava muito atordoado para objetar. Apenas um cara procurando por um bom momento, ele respondeu, mordendo a fruta. Ele fez uma careta com o gosto azedo. Embora El esteja começando a pensar que escolhi o planeta errado para isso, ele se virou para sair, já contemplando seu próximo desafio autoimposto. Talvez ele tentasse derrubar um ditador usando apenas trocadilhos ruins e dança interpretativa. Espere, Adelina chamou. Sua voz tinha voz tingida de desespero. Ela agarrou seu braço, seu toque enviando um choque inesperado pelo corpo de Timothy. Ele se virou, levantando uma sobrancelha com o contato. Os olhos de Adelina se moviam nervosamente ao redor. Nós precisamos da sua ajuda. O Império Galáctico não vai parar de nos caçar. Eu posso ser sua concubina se você nos proteger. Timothy piscou. Então, explodiu em risadas. Adelina recuou, claramente ofendida. Desculpe, ele disse, enxugando lágrimas dos olhos. É só que uma concubina, sério? Isso é fácil demais. E entediante. A testa de Adelina se franziu. Fácil, entediante. Eu vou te dizer que sou considerada uma das mais desejáveis. Timothy levantou uma mão interrompendo-a. Tenho certeza de que você é azul. Mas aqui está a coisa. Eu não faço fácil. Agora, se você quer um desafio de verdade, ele acariciou o queixo pensativamente. Um brilho travesso nos olhos. Que tal isso? Eu vou te ajudar, mas só vou usar uma pequena fração do meu poder. Isso deve manter as coisas interessantes. Adelina o encarou. Você está louco? O Império vai enviar frotas inteiras atrás de nós. Exatamente. Timothy sorriu. Agora estamos falando. Então, o que você diz? Pronta para uma pequena aventura galáctica? Antes que Adelina pudesse responder, alarmes soaram por todo o mercado. Tropas imperiais surgiram de todas as direções. Suas armaduras brancas em forte contraste com o caos colorido ao redor. Pare! Uma voz mecanizada retumbou. Por ordem do Imperador Galáctico, a fugitiva Adelina e sua prole devem ser apreendidas imediatamente. Timothy estalou os dedos, seus olhos brilhando de excitação. Bem, princesa, parece que é hora de decidir. Ficar com o estranho charmoso, possivelmente desequilibrado, ou arriscar com os soldados de gatilho fácil. O que vai ser? Adelina hesitou por um momento, então endireitou os ombros. Eu devo estar fora de mim, ela murmurou. Então assentiu para Timothy. Tudo bem, estranho. Me mostre do que você é capaz. O sorriso de Timothy se alargou. Oh, isso vai ser divertido. O desafio certo. Derrubar todas essas tropas sem mover meus pés e vai. Enquanto disparos de blaster irrompiam ao redor deles, Timothy se tornou um redemoinho de movimento. Seu corpo superior se torcia e contorcia de maneiras impossíveis, desde os tiros com as mãos nuas e os ricocheteando de volta nos soldados atônitos. Durante todo o tempo, seus pés permaneciam firmemente plantados no chão. Adelina assistia em admiração enquanto o estranho humano dizimava as forças imperiais sem suar. Sua filha aplaudia, claramente encantada com o espetáculo. Mamãe, ele é como um super-herói. A garotinha exclamou. Adelina não pôde deixar de sorrir. Não tenho certeza se herói é a palavra certa, querida, mas ele certamente é algo. Enquanto o último soldado caía, Timothy se espreguiçou languidamente. Bem, isso foi um bom aquecimento. Então a Azul, pronta para sair deste picolé.
Adelina assentiu, ainda lutando para processar o que acabara de testemunhar. Eu sim, mas para onde vamos? Os olhos de Timothy brilharam com travessura. Oh. Tenho certeza de que vamos descobrir algo. A galáxia é um lugar grande, afinal cheio de problemas para se meter. Ele estendeu a mão para Adelina, mexendo os dedos convidativamente. Então, o que você diz? Pronta para a aventura de uma vida. Adelina hesitou por um momento, então pegou sua mão. Apesar da sujeira, seu aperto era forte e estranhamente reconfortante. Suponho que não tenho muita escolha, tenho? Oh, sempre há uma escolha, Timothy respondeu com uma piscadela. É só que algumas escolhas são muito mais divertidas do que outras. Enquanto eles faziam seu caminho através do caos do mercado, desviando de alienígenas em pânico e destroços, Adelina não conseguia afastar a sensação de que acabara de fazer um acordo com algum tipo de deus trapaceiro. Mas, enquanto ela assistia Timothy despachar sem esforço outro grupo de soldados imperiais enquanto pulava em um pé só, seu último desafio autoimposto, ela percebeu que talvez, apenas talvez, esse louco fosse exatamente o que ela e sua filha precisavam. Então, Timothy chamou por cima do ombro enquanto corriam em direção ao porto espacial. Estou pensando que nossa primeira parada deve ser em algum lugar agradável e perigoso. O que você acha de vulcões ativos? Adelina gemeu. Ia ser uma jornada muito longa. Enquanto se aproximavam da base de atracação, um enorme cruzador imperial pairava acima, lançando uma sombra luminosa sobre o porto espacial. O coração de Adelina afundou. Nunca vamos conseguir, ela disse, segurando sua filha perto. Eles bloquearam todas as saídas. Os olhos de Timothy brilharam de excitação. Agora você está falando. Um verdadeiro desafio. Ele esfregou as mãos juntas alegremente. Ok. Novos parâmetros. Romper o bloqueio e chegar ao hiperespaço. E para tornar interessante, vou fazer tudo enquanto recito poesia ruim. Adelina o encarou incrédula. Você não pode estar falando sério. Oh, eu sempre sou sério sobre ser ridículo. Timothy respondeu com uma piscadela. Ele limpou a garganta dramaticamente. Havia um homem de Nantucket. Por favor, não. Adelina interrompeu, beliscando a ponte do nariz. Timothy fez beicinho. Todo mundo é crítico. Tudo bem, que tal Haikus então? Antes que Adelina pudesse objetar mais, Timothy correu em direção à nave mais próxima. Um iate elegante, obviamente caro. Tropas imperiais o cercavam, mas Timothy passou por elas como pinos de boliche. Nave brilhante, yay! Ele gritou. Impsky, vão bom, hora de voar. Com velocidade impossível, Timothy limpou a área ao redor da nave, jogando soldados para a esquerda e para a direita. Ele praticamente dançou pela rampa de embarque, gesticulando para Adelina e sua filha seguirem. Vamos, Azul, ele gritou. A aventura aguarda. Adelina hesitou por um segundo, então correu atrás dele, sua filha rindo em seus braços. Enquanto entravam na nave, Timothy já estava no assento do piloto, seus dedos voando sobre os controles. Apertem os cintos, crianças, ele disse, exibindo um sorriso maníaco. É aqui que a diversão começa. Os motores da nave rugiram para a vida, e eles dispararam para fora da baía de atracação como uma rolha de uma garrafa. Adelina agarrou seu assento, seus nós dos dedos ficando de um azul pálido, enquanto Timothy executava uma série de manobras selvagens, descendo através do bloqueio imperial. Lasers fazem piu-piu, Timothy entoou solenemente. Nós zoom muito rápido. Por favor, não vomitem dentro. Apesar da insanidade da situação, Adelina se viu rindo.
Sua filha aplaudia a cada quase acidente e giro. Enquanto eles rompiam a atmosfera do planeta, o cruzador imperial surgia diante deles, suas enormes armas rastreando sua aproximação. Ah, grande nave má, Timothy narrou. Hora de fazer algo idiota. Segurem-se em seus traseiros. Ele puxou os controles com força, enviando-os em um mergulho espiralado diretamente em direção à ponte do cruzador. O estômago de Adelina revirou, mas ela não conseguia desviar os olhos da janela. No último segundo possível, Timothy puxou para cima, roçando a superfície do cruzador. Os atiradores imperiais confusos, incapazes de rastreá-los a uma distância tão próxima, acabaram disparando em sua própria nave em suas tentativas de atingir o pequeno iate. Opsi Daisy, meu erro. Timothy gargalhou. Fogo amigo, não é? Agora vamos sair daqui com um último impulso de velocidade. Eles ultrapassaram a sombra de massa do cruzador. A mão de Timothy pairava sobre a alavanca do hiperespaço. Rosas são vermelhas, violetas são azuis, ele declarou. Hora de fazer o salto Yahoo. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Realmente nos ajuda a continuar. Estrelas se alongaram em linhas e desapareceram no vórtice giratório do hiperespaço. Quando a adrenalina diminuiu, Adelina afundou em seu assento. Exausta, mas eufórica, ela se virou para Timothy, que estava relaxando na cadeira do piloto com os pés no console, mastigando outra daquelas frutas espinhosas. Eu nem sei por onde começar, ela disse. Quem é você? De verdade, Timothy deu de ombros, jogando o caroço da fruta por cima do ombro. Eu te disse, sou apenas um cara procurando por um bom momento. Ele sorriu para ela, seus olhos brilhando. Tenho a sensação de que as coisas vão ficar muito mais interessantes com vocês dois por perto. Adelina não pôde deixar de sorrir de volta. Você é absolutamente louco, sabia? Sanidade é superestimada. Timothy respondeu com uma piscadela. Agora que tal encontrarmos um lugar divertido para nos escondermos por um tempo? Ouvi dizer que as praias de lava de Mustafar são adoráveis nesta época do ano. Enquanto Adelina gemia e sua filha aplaudia, Timothy se recostou em sua cadeira, um sorriso satisfeito no rosto. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um vislumbre de verdadeira empolgação. O que quer que viesse a seguir, certamente não seria entediante. A aventura estava apenas começando. O iate roubado disparou pelo hiperespaço, seus ocupantes um trio improvável. Timothy esparramado no assento do piloto, pés apoiados no console, jogando de uma mão para outra um orbe brilhante. Adelina, sentada rigidamente ao lado dele, sua pele safira praticamente vibrando de tensão. Nos fundos, a pequena Mia ria, enquanto explorava cada canto e recanto do luxuoso navio. Então, Timothy arrastou as palavras, quebrando o silêncio. Para onde, Azul? Tem algum esconderijo divertido em mente? O cabelo rosa de Adelina chicoteou enquanto ela o encarava. Isso não é um jogo. Toda a frota imperial estará nos caçando. Os olhos de Timothy brilharam exatamente. Agora isso é o que eu chamo de festa. Ele se inclinou conspiratoriamente. Que tal invadirmos o palácio de verão do imperador? Ouvi dizer que a segurança é de primeira. Você está louco. Adelina sibilou. Provavelmente, Timothy deu de ombros. Mas sanidade é superestimada, lembra? Antes que Adelina pudesse retrucar, alarmes soaram. A nave estremeceu ao ser arrancada do hiperespaço. Oh! Companhia.
Timothy sorriu, estudando a leitura. Parece um esquadrão inteiro de cruzadores imperiais. Isso deve ser divertido. O rosto de Adelina empalideceu para um tom mais claro de azul. Estamos condenados. Não. Apenas desafiados. Timothy. Ele estalou os dedos dramaticamente. Certo. Novos parâmetros. Derrubar toda a frota usando apenas minha mão esquerda. O quê? Adelina gaguejou. Isso é impossível. Suas palavras morreram quando Timothy entrou em ação. Com a mão direita firmemente atrás das costas, ele dançou pelos controles. O iate piruetou entre cruzadores maciços, disparando fogo de suas pequenas armas. De alguma forma, cada tiro encontrou um ponto fraco crítico. Explosões floresceram no vazio do espaço. Ué! Mia aplaudiu do fundo. Faça de novo, Sr. Timothy. Timothy atendeu, enviando-os em um mergulho em parafuso, que fez o estômago de Adelina revirar. Seu desejo é uma ordem, princesa, ele chamou de volta. É uma ordem? A nave inverteu, e a mão esquerda de Timothy se tornou um borrão. Por mais impossível que parecesse, mais naves imperiais explodiram em chamas. Em minutos, todo o esquadrão foi reduzido a destroços à deriva. Adelina ficou boquiaberta com a devastação, depois com um sorriso despreocupado de Timothy. Como você fez isso? Timothy acenou displicentemente com a mão esquerda. Brincadeira de criança. Agora, se você quiser um desafio de verdade, posso fazer isso vendado da próxima vez. Enquanto eles saltavam para o hiperespaço. Mais uma vez, Adelina se viu dividida entre exasperação e uma admiração relutante. Este estranho humano era ou sua salvação, ou os mataria de forma espetacular. Dias se confundiram enquanto eles pulavam de planeta em planeta pela galáxia. Cada parada trazia novos perigos e novos desafios ridículos autoimpostos para Timothy. Em um mundo pantanoso, ele despachou um pelotão de tropas imperiais enquanto pulava em um pé só e recitava limeriques terríveis. Em um movimentado porto espacial, ele sabotou os sistemas de um destroyer estelar inteiro sem usar as mãos, confiando apenas em uma série de movimentos de dança cada vez mais absurdos. Durante uma perseguição em alta velocidade por um campo de asteroides, ele pilotou sua nave usando apenas os cotovelos enquanto simultaneamente fazia malabarismos com aquelas frutas espinhosas que parecia amar tanto. Através de tudo isso, as risadas encantadas de Mia ressoavam. A garotinha havia se afeiçoado a Timothy como um peixe na água, completamente encantada por suas travessuras. Adelina encontrou sua irritação inicial suavizando, apesar de seus melhores esforços para permanecer distante. Uma noite eles acamparam em um mundo desértico desolado. Luas gêmeas pairavam baixas no céu, lançando tudo em um brilho azul etéreo. Mia finalmente sucumbiu ao sono, enrolada em um ninho de cobertores nas proximidades. Adelina observou Timothy enquanto ele se recostava ao lado do fogo. Sua expressão pela primeira vez contemplativa em vez de travessa. Por que você faz isso? Ela perguntou suavemente. Os olhos de Timothy piscaram para ela, um toque de surpresa em suas profundezas. Fazer o quê? Ser devastadoramente bonito e charmoso? Adelina revirou os olhos, mas não havia real irritação nisso. Você sabe o que quero dizer. Todos esses desafios, as piadas constantes, você claramente é poderoso o suficiente para governar a galáxia se quisesse. Por que isso? Por um longo momento, Timothy ficou em silêncio, seu olhar fixo nas chamas dançantes. Quando ele falou, sua voz estava mais baixa.
despojada de sua habitual bravata. Quando você é imbatível, a vida perde seu sabor, ele disse. Esses desafios são a única coisa que me faz sentir vivo novamente. Adelina se inclinou para a frente, sentindo que havia mais na história. Mas por que buscar esse poder em primeiro lugar? Os lábios de Timothy se curvaram em um sorriso sem humor. Era uma vez, eu era apenas um garoto magricela, assistindo os fortes predarem os fracos, não podia fazer nada a respeito. Seu punho se fechou ao seu lado. Mas eu nunca tive medo, nem uma vez. Eu queria aquela força tão desesperadamente que podia senti-la. Ele soltou uma risada amarga. A coisa engraçada é que, quando finalmente a consegui, bem, cuidado com o que deseja, certo? A mão de Adelina se contraiu como se fosse alcançá-lo, mas ela se conteve. E agora, os olhos de Timothy encontraram os dela. E por um breve momento, ela vislumbrou uma profunda solidão por trás da alegria. Agora, estou apenas tentando sentir algo, qualquer coisa. A vulnerabilidade desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, substituída por seu sorriso característico. Mas ei, chega dessa coisa melosa, que tal animarmos as coisas? Aposto que consigo fazer malabarismos com essas brasas com os dedos dos pés. Enquanto Timothy procedia a fazer exatamente isso, gritando comicamente cada vez que se queimava, Adelina se viu sorrindo. Apesar de si mesma, havia mais nesse homem irritante do que aparentava. E ela estava começando a ver vislumbres da pessoa por trás da máscara. Sua jornada continuou um turbilhão caótico de fugas estreitas e acrobacias cada vez mais extravagantes. As travessuras de Timothy nunca deixaram de entreter Mia, mesmo diante do perigo. Durante uma batalha particularmente angustiante, enquanto disparos de laser explodiam ao redor deles, Timothy pegou Mia e a girou, transformando o tiroteio em uma aula de dança improvisada. Tudo bem, princesa? Ele sorriu, desviando sem esforço dos disparos de blaster com uma mão, enquanto girava a garota risonha com a outra. Vamos trabalhar no seu valsa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Desvie da explosão. 3. Adelina queria ficar furiosa, mas o som da risada de sua filha, tão rara desde que sua vida foi virada de cabeça para baixo, derreteu sua determinação. À medida que as semanas passavam, Adelina's semanas passavam, via amolecendo em relação a Timothy. Sua irreverência e desafios, aparentemente suicidas, ainda a deixavam louca, mas ela não podia negar o calor crescente em seu peito quando o via com Mia, ou a maneira como seu pulso acelerava quando ele lançava aquele sorriso irritante e charmoso em sua direção. Por sua vez, Timothy sentiu algo mudando dentro de si. A necessidade constante de desafios cada vez mais ridículos começou a dar lugar a prazeres mais simples. Os gritos de alegria de Mia quando ele mostrava um novo truque, ou o raro sorriso genuíno que adornava o rosto de Adelina quando ela pensava que ele não estava olhando. Uma noite, enquanto se aconchegavam nos aposentos apertados de mais uma nave roubada, Mia dormindo profundamente entre eles. Timothy se pegou estudando o perfil de Adelina na luz fraca. A curva elegante de seu maxilar, a maneira como seu cabelo rosa caía sobre a testa. Você está olhando? Adelina murmurou, sem abrir os olhos. Pode me culpar? Timothy brincou, mas havia uma suavidade em seu tom que não estava lá antes. A vista não é ruim. Os olhos de Adelina se abriram, encontrando o olhar dele. Por um momento, o ar entre eles crepitou com uma tensão não dita. Então, um alarme de proximidade quebrou o momento. Timothy estava de pé em um instante,
seu sorriso maníaco habitual deslizando no lugar. Hora do show! Ele declarou. O que acha de dar? Aos nossos amigos imperiais um verdadeiro espetáculo desta vez? Enquanto corriam para a cabine, Adelina não conseguiu suprimir seu próprio sorriso. Apenas tente não nos explodir no processo. Ela avisou. Oh, voz de pouca fé. Timothy piscou. Quando eu já te Timothy decepcionei, a batalha que se seguiu foi a performance mais audaciosa de Timothy. Até agora, ele pilotou sua pequena nave pelo coração de uma armada imperial. Tudo enquanto equilibrava-se em um pé só. Olhos fechados. E cantarolava uma versão desafinada de uma antiga canção de bebedeira coreliana. De alguma forma, impossivelmente, eles emergiram vitoriosos. Quando o último destroyer estelar explodiu em uma bola de fogo brilhante, Timothy abriu os olhos e fez uma reverência teatral. Tá, eita, ele, exclamou. Agora, isso é o que eu chamo de... Ele parou, notando a expressão de Adelina. O que há de errado, Azul? Não está impressionada com minhas façanhas heróicas de desafiar a morte. A testa de Adelina se franziu. Não é isso. É só, Timothy, você planejou isso? Planejou o quê? Ele perguntou inocentemente. Mas havia um brilho em seus olhos que o denunciava. Isso, Adelina gesticulou para a janela onde os restos da frota imperial flutuavam. Toda armada às probabilidades impossíveis, você nos levou deliberadamente a essa armadilha. O sorriso de Timothy se tornou envergonhado. Bem, talvez. Quero dizer, vamos lá, Azul. Precisávamos reduzir suas forças eventualmente. Melhor fazer isso com estilo, certo? O queixo de Adelina caiu. Você arriscou todas as nossas vidas Por quê? Uma emoção. Ei, agora. Timothy levantou as mãos. Eu tinha tudo sob controle o tempo todo. Na maioria das vezes, pelo menos 60 sob controle. Antes que Adelina pudesse responder, um novo alarme soou. Computador da nave anunciou a aproximação de uma força imperial ainda maior. Timothy coçou a nuca. Isso seria o reforço que eu talvez meio que sabia que estava vindo. Não supõe que você acreditaria em mim se eu dissesse que isso também fazia parte do plano. O olhar de Adelina poderia ter derretido Durastiel. Certo, Timothy, assentiu. Então que tal uma viagem àquela estação espacial imperial? Ouvi dizer que a vista é adorável nesta época do ano. Enquanto aceleravam em direção ao que parecia ser um desastre inevitável, Adelina não conseguia decidir se queria beijar Timothy ou ejetá-lo no espaço. Talvez ambos. A enorme estação espacial surgia à frente, repleta de armas. Esquadrões de caças enxameavam como insetos raivosos. Era uma armadilha mortal, pura e simples, e Timothy sorria. Como um louco. Agora isso, ele declarou, estalando os dedos. É o que eu chamo de festa. Tudo bem? Novo desafio. Derrubar toda a estação enquanto dou a Mia sua primeira aula de pilotagem. O quê? Adelina gritou. Timothy, ela tem 5 anos. Nunca é cedo demais para começar. Timothy pegou a Mia de olhos arregalados, colocando-a em seu colo nos controles, pronta para ser a pequena princesa copiloto do papai. O grito de alegria de Mia quase foi abafado pelo som das armas imperiais disparando ao redor deles. Enquanto sua pequena nave dançava através do caos, a risada de Timothy se misturava com as risadinhas de Mia e os protestos meio sinceros de Adelina. Apesar da insanidade de tudo aquilo, apesar do perigo muito real em que estavam, Adelina sentiu algo quente florescer em seu peito. Esse homem ridículo e impossível trouxe mais luz para suas vidas em poucas semanas do que ela conhecia em anos. Enquanto Timothy guiava as pequenas mãos de Mia sobre os controles,
habilmente os conduzindo através de uma chuva de tiros de laser. Adelina percebeu de repente que não trocaria isso, nada disso, por toda a segurança da galáxia. A batalha continuava. Timothy transformando o que deveria ter sido morte certa em um grande espetáculo. Com Mia ajudando nos controles, eles giravam e mergulhavam, deixando o caos em seu rastro. De alguma forma, entre as habilidades impossíveis de Timothy e o apertar de botões alegre de Mia, sistemas críticos por toda a estação começaram a falhar. "Essa é minha garota", Timothy exclamou, enquanto outra seção da estação explodia em chamas. "Você é uma natural, Adelina, presa no assento do copiloto", alternava entre ofegar de terror e espanto relutante. "Timothy", ela conseguiu dizer entre giros de barril, "quando sobrevivermos a isso, se sobrevivermos a isso, vamos ter uma longa conversa sobre atividades apropriadas para crianças." Timothy piscou para ela. Vamos lá, Blue. Nada une uma família como um pequeno combate espacial de alto risco, certo?" Como se para pontuar seu argumento, uma explosão maciça sacudiu a estação. Alarmes soaram, anunciando uma sobrecarga iminente do reator. "E esse é o nosso sinal para uma saída ousada", declarou Timothy. Ele pegou Mia, jogando-a suavemente para Adelina. "Apertem os cintos, senhoras. Isso vai ser uma viagem turbulenta", com um grito de pura euforia. Timothy lançou sua nave em direção a uma baía de atracação que se fechava rapidamente. Eles passaram por ela meros segundos antes de as portas de explosão maciça se fecharem. O calor da mordendo os seus calcanhares. Quando se libertaram do poço gravitacional da estação moribunda, Timothy executou um perfeito giro de barril. Atrás deles, a fortaleza imperial explodiu em uma espetacular bola de fogo. "Agora isso", Timothy sorriu. Virando-se para seus passageiros atordoados, "é como se faz uma saída." Mia aplaudiu, pulando no colo de Adelina. De novo, Evo." Adelina não conseguiu evitar. Ela começou a rir. "Era isso ou chorar?" "Você", ela disse, fixando Timothy com um olhar que era em partes iguais exasperação e carinho, "é absolutamente insano. Culpado como acusado." Timothy respondeu com uma piscadela, "Mas admita, Blue, você está se divertindo." Enquanto eles se afastavam do campo de destroços, deixando os restos despedaçados da frota imperial em seu rastro, Adelina descobriu que não podia argumentar. Por todo o perigo, por toda a loucura, ela não se sentia tão viva há anos. A aventura, ao que parecia, estava longe de terminar. E apesar de seu melhor julgamento, Adelina se viu ansiosa pelo que quer que fosse a própria insanidade que Timothy planejasse. O iate roubado flutuava através do vazio escuro do espaço profundo, seus ocupantes se deleitando no brilho de sua última vitória impossível. Timothy relaxava no assento do piloto, pés apoiados no console, um brilho travesso familiar em seus olhos. Adelina sentava-se ao lado dele, sua pele safira praticamente brilhando à luz das estrelas, enquanto Mia dormia contente em seu colo. "Então", Timothy falou, quebrando o silêncio confortável, "o que vem a seguir em nosso grande tour galáctico? Ouvi dizer que a chuva ácida em Vune é adorável nesta época do ano." Adelina revirou os olhos, mas não havia mais exasperação real por trás disso. Que tal algum lugar sem perigo mortal para variar? Onde está a diversão nisso? Timothy piscou, mas havia algo mais suave em sua expressão enquanto olhava para Adelina e Mia. Um calor que ele não sentia há, bem, mais tempo do que gostaria de admitir. Adelina deve ter notado a mudança, porque sua própria expressão se tornou pensativa. "Timothy", ela começou hesitante. "Eu queria perguntar como você se tornou bem você." O brilho brincalhão nos olhos de Timothy
diminuiu, substituído por uma sombra de dor antiga. Por um longo momento, ele ficou em silêncio, seu olhar fixo nas estrelas além da janela. Não é exatamente uma história para dormir, Blue, ele disse finalmente. Sua voz inesperadamente sombria. Adelina estendeu a mão, sua mão azul repousando suavemente em seu braço. Eu gostaria de saber se você estiver disposto a compartilhar. Timothy respirou fundo. Indo bem, mas não diga que eu não, avisei. Ele se acomodou na cadeira, seus olhos assumindo um olhar distante. Era uma vez, ele começou, um sorriso irônico puxando seus lábios. Havia um garoto magricela em um mundo remoto. Nada de especial sobre ele, exceto talvez sua habilidade de encontrar problemas. E rapaz, ele encontrou. Enquanto Timothy falava, a história se desenrolava como um holodrama. Ele pintou um quadro vívido de um mundo duro onde os fortes predavam os fracos, onde um jovem garoto assistia impotente enquanto tudo que amava era arrancado. Eu perdi todos. Minha família, meus amigos, todos se foram porque eu não era forte o suficiente para protegê-los. O aperto de Adelina em seu braço se intensificou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mas, sabe de uma coisa? Timothy continuou, uma luz feroz acendendo em seus olhos. Eu não tive medo, nem uma vez. Eu estava com raiva e jurei que me tornaria forte o suficiente para que nada pudesse me machucar ou a qualquer um que eu me importasse novamente. O conto de Timothy tomou um rumo sombrio então. Ele lhe falou de conhecimento proibido, de artefatos antigos e forças cósmicas, além da compreensão de sacrifícios feitos e preços pagos. Eu consegui o que queria, ele disse. Sua voz oca, todo o poder do universo. Mas veio a um custo. Eu não conseguia sentir nada, medo, alegria, amor. Tudo simplesmente desapareceu. Ele gesticulou expansivamente. Então, comecei a me empurrar. Acrobacias loucas, probabilidades impossíveis. Qualquer coisa para sentir aquela adrenalina novamente, para me sentir vivo. O silêncio caiu na cabine, enquanto as palavras de Timothy pairavam no ar. A mão de Adelina havia se movido de seu braço para segurar firmemente a dele. E agora? Ela perguntou suavemente. Timothy se virou para ela. Realmente olhou para ela e sentiu algo mexer em seu peito. Algo que ele pensou ter perdido há muito tempo. Agora, ele disse, um sorriso genuíno, substituindo seu habitual sorriso convencido, agora estou começando a pensar que posso ter encontrado algo que vale mais do que todo aquele poder. Seu olhar se deslocou para a adormecida Mia, depois de volta para Adelina. Seu sorriso, suas risadas, a maneira como você revira os olhos quando eu faço algo estúpido. Ele riu. O que, convenhamos, é bastante frequente. A respiração de Adelina ficou presa na garganta. Timothy, mas antes que ela pudesse continuar, alarmes soaram por toda a nave. O momento se desfez enquanto ambos se preparavam. Alerta de proximidade, Timothy anunciou, seus dedos voando sobre os controles. Parece que seus velhos amigos imperiais nos encontraram novamente. O rosto de Adelina endureceu. Eles não vão parar, vão? Não até. Ei, Timothy a interrompeu, seu sorriso característico voltando ao lugar. O que você acha de acabarmos com essa perseguição de uma vez por todas? Adelina piscou. O que você quer dizer? Os olhos de Timothy brilharam com aquela mistura familiar de travessura e perigo. Quero dizer, vamos com tudo ou vamos para casa. Uma última aventura para enviar uma mensagem que eles não esquecerão tão cedo. Enquanto ele delineava seu plano audacioso, Adelina se viu dividida entre a descrença e a euforia. Era insano, é claro. Mas novamente quando algo em sua jornada foi são.
Você tem certeza disso? Ela perguntou, mesmo enquanto um sorriso puxava seus lábios. Timothy piscou. Blue, nunca estive mais certo de nada na minha vida. Bem, exceto talvez pela minha beleza devastadora. Adelina revirou os olhos, mas não havia como esconder o carinho em sua expressão. Tudo bem, então vamos fazer isso. O que se seguiu foi um turbilhão de ação que teria feito suas escapadas anteriores parecerem brandas em comparação. Timothy pilotou sua pequena nave direto para o coração da frota imperial, tecendo entre os enormes destruidores estelares com precisão impossível. Mas desta vez, havia uma nova energia em seus movimentos. Um propósito além da mera busca de emoção. Quando se aproximaram da nave capitânia imperial, Timothy se virou para Adelina. Pronta para seu papel principal, Blue? Adelina respirou fundo, então assentiu, tanto quanto possível. Com um floreio teatral, Timothy abriu um canal de comunicação para toda a frota imperial. A voz régia de Adelina encheu as ondas de rádio, entregando uma condenação mordaz da tirania do Império e declarando sua intenção de construir uma nova sociedade justa longe de seu alcance. Enquanto isso, as mãos de Timothy se tornaram um borrão sobre os controles. Sistemas de armas por toda a frota de repente enlouqueceram, voltando-se contra seus próprios navios. Motores engasgaram e morreram. E através de tudo isso, sua pequena nave dançava incólume. E agora, Timothy sorriu, enquanto o caos irrompia ao redor deles. Para o Grand Final. Ele digitou uma série de comandos, e de repente todas as telas da Armada Imperial se iluminaram com uma caricatura animada espalhafatosa do próprio imperador, dançando ao som de uma melodia alegre e declarando sua aposentadoria para se tornar um dançarino interpretativo Twi'lek. Enquanto as forças imperiais desciam em completa pandemia, Timothy lançou sua nave para longe, deixando os destroços da outrora poderosa frota em seu rastro. E isso ele declarou com um floreio. É como se faz uma saída. Adelina começou a rir, um som de pura e desenfreada alegria. Você é absolutamente louco. Ela ofegou entre risos, culpado como acusado. Timothy respondeu com uma piscadela, mas admite, você não me teria de outra forma. Enquanto eles voavam para longe do campo de destroços, deixando seus perseguidores em desordem, um senso de finalização se estabeleceu sobre eles. Um capítulo de suas vidas havia se fechado, mas outro estava apenas começando. Então, Adelina disse suavemente, sua mão encontrando a de Timothy. Para onde agora? A expressão de Timothy suavizou enquanto ele olhava para ela, depois para a ainda adormecida Mia. Que tal encontrarmos um lugar para chamar de lar? Um lugar tranquilo? Bem, relativamente tranquilo. Estou pensando que talvez precise redefinir minha ideia de desafio. Os olhos de Adelina se arregalaram. Timothy assentiu, um sorriso caloroso substituindo seu habitual sorriso convencido. Sim, acho que é hora de uma nova aventura, uma que não envolva tantas explosões. Bem, talvez apenas algumas, por nostalgia. Enquanto eles traçavam o curso para um mundo distante e pacífico, Timothy sentiu algo desconhecido agitar-se em seu peito. Não era a adrenalina que ele perseguira por tanto tempo. Era algo mais quente, mais profundo. Ele percebeu, com um sobressalto, que era a felicidade. Felicidade real, genuína. Os anos que se seguiram foram um turbilhão de alegria, risos e, sim, ocasionalmente um pouco de insanidade. Timothy e Adelina se estabeleceram em um mundo remoto, construindo um lar que era em partes iguais felicidade doméstica e caos quase contido. Mia cresceu e se tornou uma jovem vibrante, herdando a inclinação de seu pai adotivo por acrobacias de tirar o fôlego e a postura régia de sua mãe.
Ela se tornou o terror do circuito local de corridas de swoop bike, para desgosto de Adelina e orgulho mau disfarçado de Timothy. E, como Adelina uma vez brincou, sua família realmente cresceu. Mais 3 filhos se juntaram à sua prole, cada um uma mistura perfeita da travessura de Timothy e da graça de Adelina. Havia Zara, com a pele tão azul quanto a de sua mãe e uma habilidade para reprogramar droids para realizar tarefas cada vez mais ridículas. Depois vieram os gêmeos, Nova e Orion, cuja ideia de vínculo entre irmãos envolvia pegadinhas elaboradas que frequentemente deixavam toda a casa em alegre desordem. Através de tudo isso, Timothy se via continuamente maravilhado, não por façanhas de tirar o fôlego ou o poder cósmico, mas pelas simples alegrias da vida em família. O calor do sorriso de Adelina ao cumprimentá-lo todas as manhãs, o orgulho que enchia seu peito ao ver Mia fazer seu primeiro voo solo, o riso de seus filhos mais novos enquanto ele os entretinha com contos ligeiramente editados de suas aventuras passadas. Claro, velhos hábitos custam a morrer. Timothy ainda não conseguia resistir a uma ocasional façanha extravagante para a mistura de exasperação e diversão de Adelina. Houve a vez em que ele decidiu melhorar o sistema de defesa planetária local, deixando os oficiais militares sisudos perplexos enquanto seus jogos de guerra sérios eram substituídos por uma versão galáctica de Capture Bandeira, ou o dia em que ele escolheu ensinar as crianças sobre gravidade zero, neutralizando temporariamente o campo gravitacional do planeta, a visão de vizinhos e gado surpresos flutuando pelas janelas foi algo que a família não esqueceria tão cedo, mas à medida que os anos passavam, Timothy descobriu que seu maior desafio e sua maior alegria estavam nos momentos cotidianos de ser marido, pai, amigo. Uma noite, enquanto eles se sentavam na varanda de sua casa, assistindo aos sóis gêmeos se pondo no horizonte, Adelina se virou para ele com um sorriso conhecedor. Então ela disse, com um tom de provocação na voz, ainda encontrando desafio suficiente nesta vida tranquila. Timothy olhou para ela, depois para sua prole de crianças alegremente caóticas brincando no quintal. Mia estava ensinando os gêmeos algum novo movimento acrobático que, sem dúvida, resultaria em pelos menos um vaso quebrado, enquanto Zara mexia em um droide que parecia estar desenvolvendo um grau preocupante de autoconsciência. Ele riu, puxando Adelina para perto. Sabe de uma coisa, Azul? Acho que finalmente encontrei o maior desafio de todos. Adelina ergueu uma sobrancelha. E qual é? Os olhos de Timothy brilharam com uma mistura de travessura e calor genuíno. Aprender a amar, sabendo que eu poderia perder tudo de novo. Parece que isso exige mais coragem do que enfrentar uma frota imperial inteira. A expressão de Adelina suavizou, e ela se inclinou para beijá-lo suavemente. Bem, ela murmurou, eu diria que você está enfrentando o desafio admiravelmente. Quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar no céu, Timothy refletiu sobre a jornada que o trouxe até aqui, de um garoto assustado e zangado a um ser quase onipotente perseguindo emoções sem fim, e finalmente um homem que encontrou a verdadeira felicidade no amor de sua família. Ele percebeu que a verdadeira destemor não era a ausência de medo, mas ter a coragem de amar profundamente apesar de todos os riscos. E isso ele refletiu enquanto olhava para sua bela e impossível família. Era a aventura mais emocionante de todas. A galáxia pode não tremer mais ao ouvir seu nome. Mas Timothy descobriu que não se importava nem um pouco. Ele trocou o poder cósmico por histórias de ninar, acrobacias de tirar o fôlego por piqueniques em família e a adrenalina da batalha pelo calor do abraço de Adelina.
E ele não teria de outra forma, enquanto a família se reunia para seu ritual noturno de observar as estrelas e contar histórias cada vez mais exageradas de façanhas passadas. Timothy não pôde deixar de sorrir. A vida pode estar mais tranquila agora, mas estava longe de ser monótona. Com essa turma, sempre havia uma nova aventura logo ali na esquina. E ele, por Mal podia esperar para ver o que o próximo capítulo traria.